Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Jairo Chaves. Agora que aprendemos os principais conceitos de orientação a objeto, vamos colocar em prática esse conhecimento. Veremos como construir interfaces gráficas utilizando a biblioteca Java Swing. Essa aula será em sua maioria prática, para que possamos nos aprofundar o máximo possível nessa biblioteca. Vamos lá! Iremos construir nossa tela de login, que seria uma coisa bem simples de se fazer utilizando uma interface gráfica. Iremos utilizar a biblioteca Java Swing. Para isso, irei criar um pacote chamado aula4.interface gráfica. Nessa interface gráfica, irei criar uma classe chamada tela. Nessa classe, irei estender, já relembrando o conceito de herança, irei estender uma classe chamada JFrame. Ela pertence a javax.javaswing. Agora eu estou dizendo que a minha tela é um JFrame. Sabendo disso, agora nossa tela tem vários métodos que pertencem a JFrame. Eles serão muito úteis para o nosso desenvolvimento. A primeira coisa que irei fazer é declarar um método principal. Nesse método principal, irei declarar uma variável JFrame. Essa variável eu vou chamar de frame, ou então tela mesmo, e ela vai receber uma nova tela. Como a nossa tela é um JFrame, então isso pode ocorrer. Lembrando dos conceitos de polimorfismo. Eu vou dizer que esta tela será visível. Então eu vou dizer que setVisible, tornar ela visível. Se eu passar um true, eu vou dizer que a tela é visível. Se eu passar um false, a tela não vai ser visível na nossa tela. Vou clicar com o direito, executar arquivo. Foi criado para mim essa janelinha. Podemos ver que o conteúdo dela não existe nada. Mas simplesmente ele mostrou essa janela para mim, vazia. A partir de agora, iremos compreender como inserir dados dentro dessa janelinha. Ao executar o arquivo, será gerado para mim uma janelinha. Esta janelinha vazia, sem nenhum conteúdo. Agora, durante essa aula, iremos entender como colocar conteúdo dentro dela e alterar suas propriedades. Vou fechá-la. Então, vamos lá. Agora vamos alterar algumas propriedades desse nosso frame, certo? Para isso, eu vou criar um método construtor chamado tela. Agora irei inserir propriedades na nossa tela. Para isso, irei criar um método construtor chamado tela. Para esta tela, eu vou dizer que ela vai ter um título, setTítulo, e vou dizer que é login. Ao executar, veremos que agora temos o nome login aqui em cima, no título da nossa tela. Também irei inserir a propriedade set layout como sendo null. Tenho vários tipos de layout, mas para que ele não fique com esse tamanho reduzido após inserir o tamanho da tela, para que ele não fique desse tamanho após inserir o tamanho da tela, eu vou inserir um nulo. Agora eu irei inserir o tamanho da tela. Vou dar um set, dizer os limites, set borders, e vou dizer
que ele vai estar posicionado em qualquer lugar, na posição 00. Com o tamanho 255, esse será o tamanho. E 255, no caso eu tenho a largura e a altura. Ao executar, a gente vai ter esse resultado, uma tela de 255 pixels na largura e 255 pixels na altura. Além disso, agora irei criar uma variável do tipo JLabel, que também pertence à biblioteca Swing. Vou chamar ela de JLabel. Dentro do nosso construtor, eu vou dizer que JLabel recebe uma nova JLabel, que será, no caso eu tenho vários construtores aqui, eu vou escolher o construtor que me permite inserir um texto. Esse texto será o texto Olá Mundo, ponto e vírgula. Logo abaixo eu vou pedir para que o meu JFrame adicione essa variável, essa JLabel na tela. Para isso eu uso o método add. E eu vou pedir para ele adicionar um JLabel. Após declarar essa JLabel, eu vou definir os limites dela. Vou dizer que ela vai estar na posição 30 de largura, na posição 30 de X e na posição 30 de Y. Vai ter uma largura de 80 e uma altura de 25. E agora eu vou adicioná-la à nossa tela. Vamos executar para testar. Pronto, agora verificamos que ela está na posição 30 de X, que no caso seria aqui, 30 de Y, que seria por aqui, e ela tem um tamanho de 85 de largura e 25 de altura. Para construir uma interface mais significativa, irei alterar esse termo login, irei alterar o nome dessa variável para usuário. Vou deixar na mesma posição e no mesmo tamanho. E antes de adicionar, eu vou criar também um JTextField, que no nosso caso seria um campo de texto. Vou chamar ele de JTextField usuário. Nesse JTextField irei, da mesma forma, irei chamar o construtor dele, no caso colocarei JTextField usuário, recebe new JTextField. Por padrão eu vou deixar ele como um texto vazio. Vou definir os limites dele. JTextField usuário ponto set bolds. No nosso caso, ele será posicionado no limite 100,
100 em x, 30 em y. Ele terá o tamanho de largura de 120 pixels e a altura será de 25. Vou adicionar esse JTextField. add JTextField usuário. Teremos o seguinte resultado. Um usuário com um campo para ser digitado. Só uma correção aqui deveria ser JTextField. JTextField. Vamos executar novamente. Pronto. Está correto. Dando continuidade, irei criar também um campo para a senha. Para isso, irei criar um novo JLabel. Chamarei ele de JLabel. E um JPasswordField. Que chamarei de senha. Irei definir os limites do nosso JLabel. JLabel 1. Ponto. JLabel 1 recebe new JLabel. Ele vai receber o texto senha. Irei definir os limites como sendo a 30 em x, 56 em y, que no caso seriam os 30 que a gente já tinha mais 26, para dar um pouco de espaço entre os dois pontos. Eu vou colocar 55 para notarmos a diferença. O tamanho dele vai ser de 80 e a sua altura também será de 25. Logo abaixo, irei adicionar esse JLabel. Também criarei o construtor para o nosso campo senha. Então, senha recebe new password field. E esse campo estará vazio. Iremos inserir os limites do campo senha, como sendo set quotes. Ele vai estar em x, ele vai estar na posição 100, semelhante ao nosso text field. Na altura 55 também, respeitando isso aqui. Ele vai ter um tamanho de 120 pixels de largura e 25 de altura. Vou adicioná-lo aqui abaixo. Vamos verificar qual foi o resultado encontrado. Tivemos os seguintes resultados. Temos o campo usuário e o campo senha. No campo usuário aceita texto, no campo senha ele aceita texto, mas substitui esse texto por asteriscos. Agora irei adicionar um botão para que possamos dar ações para a nossa tela. Para isso, irei declarar uma variável do tipo JButton. Essa variável irei chamar de entrar. Vamos inicializar o construtor dela. Entrar. Recebe new JButton. Usarei o construtor simples.
Irei adicionar esse botão à tela. Para isso, precisarei dar um tamanho, uma posição a ele. Irei dizer que ele vai estar na posição entrar.setBugs. Ele vai estar na posição 20 com relação a x, 120 com relação a y, e vai estar na posição e vai ter um tamanho de 100 pixels. E vai ter também uma altura, neste caso irei colocar uma altura de 30 pixels, só para que possamos ver a diferença. Agora irei adicioná-lo abaixo de 100, add entrar. Ao executarmos, teremos a seguinte tela: um botão vazio com altura 30. Eu poderia alterar essa altura para 60. Ao executarmos, veríamos um botão de altura 60. E a largura poderíamos fazer da mesma forma, 200. Ao executar, teríamos um botão com a largura 200. Vou adicionar no construtor dele o texto entrar. O texto entrar. Vamos executar e teremos o nome entrar no nosso botão. Iremos verificar que ele não possui nenhuma ação, não está ocorrendo nada ao clicarmos em entrar. Seria interessante que tivéssemos essa opção. Para isso, dentro do construtor, logo aqui abaixo ao adicionarmos, eu irei criar um método chamado ação do botão. Vou pedir para ele gerar esse método para mim. Dentro desse método, irei chamar o botão entrar e invocar o método add actionList. Dentro desse actionList, irei declarar um novo actionList. Ele irá gerar para mim este método dessa maneira. Aqui ele está me sugerindo utilizar uma novidade do Java, mas por enquanto vamos deixar da forma antiga. Aqui dentro nós teríamos a ação do botão. E sempre que clicarmos no botão, vai ser executado o que estiver dentro desse bloco. No caso, o que é que iremos fazer? A primeira coisa que vamos fazer é declarar uma variável chamada usuário, string usuário. Essa variável vai receber no seu início o texto do nosso JTextField usuário. Para fazer isso, chamamos o JTextField usuário ponto getText. A princípio, vamos só exibir esse texto no console. Vamos colocar aqui a variável usuário e vamos executar. Vamos preencher um usuário, Jairo. Ao clicar em entrar, esse usuário vai ser exibido na tela. Pronto, estamos realmente tendo a ação do botão. Vamos dar continuidade. Vou declarar também uma variável chamada senha. Vamos chamar de password. Este password vai receber a nossa senha, .get password.
Vejamos que esse get password retorna uma rede de caracteres. Para resolver esse problema, porque a nossa string não consegue receber uma rede de caracteres, utilizaremos um método chamado string.valueOf e passaremos esse nosso array de caracteres e ele irá ser convertido para uma password. Agora iremos verificar se esta senha nos dá permissão para executar alguma coisa. Para isso, para criar o nosso login, iremos declarar um if, onde iremos verificar se o usuário é igual .equals usuário.equals Jairo. Se o usuário for igual a Jairo e a nossa senha, a nossa password, for igual a 123, ele irá mostrar para a gente, utilizando o método jOptionPane.show messageDialog, passando aqui para ele um null. Ele irá mostrar para a gente a mensagem você está logado. Caso a senha não esteja correta, ele irá mostrar para a gente a mensagem você não está logado, sem autorização. Vamos executar para testar. Vamos colocar ASD e ele vai exibir para a gente a mensagem sem autorização. Vamos colocar Jairo e a senha 123 e ele exibirá para mim você está logado. Agora vocês podem construir suas interfaces e colocar em prática o que foi aprendido. Desejo a todos bons estudos.